Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre um, um conteúdo, um conteúdo não, como é que eu posso falar? Uma polêmica, um assunto, algo que gerou aí e vem caindo agora, vem um pouco se abafando, parando o pessoal falar sobre isso, que é a questão da performance de Avancini nessas duas provas que teve e a sua derrota sobre Luiz Cocuzzi, que também é outro grande atleta, é outra grande referência para o nosso Brasil. Mas o assunto não é esse. O assunto é como o brasileiro ele é, para ver se a gente consegue entender por que ele é assim. Primeiro ponto, a gente precisa entender que a Avancini ele passou 6 anos sem perder aqui no Brasil nenhuma prova. Então, se a gente fala sobre isso, a gente pergunta qual outro atleta fez esse feito? Nenhum. Avancini ele tem pódios em provas internacionais de etapas de Copa do Mundo. Quem outro atleta fez isso? Não. E eu vou ficar o dia aqui falando de feitos históricos que Avancini fez e a gente vai passar o dia aqui falando sobre isso, que também não é o caso. Mas o que me chamou muita atenção foi os vídeos publicados em vários canais, comentários nesses vídeos publicados após Avancini ter corrido no desafio do gigante. Eu estava lá em Petrópolis, inclusive eu passei aí quase uma semana de frente à loja de Avancini lá em Itaipava, na Granja Brasil. E todo dia eu ia para a loja dele, olhar lá, ver, conversar com o pai dele, com o Rui e tal, a gente olhar lá as bikes. Tá lá na loja do cara pra gente ter uma referência, ter uma noção, tá compartilhando essa questão aí bem legal. Como eu sou de Pernambuco, é muito longe, não é qualquer pessoa que tem essa oportunidade, então eu tava ali para vivenciar bastante aquilo. Primeiro falando que eu não tenho ele como ídolo, mas sim como respeito e uma referência. Então muita gente fala, é baba ovo, puxa saco. Não, é realidade. Então, aconteceu o desafio do gigante, fiquei sabendo após a prova que ele correu doente para prestigiar o evento, correu doente para, como era um evento dele, um evento que ele construiu a pista, ajudou, teve as ideias, tudo, queria trazer essas provas para o Brasil, para os atletas brasileiros também tá pontuando para o ranking olímpico, que vai ter as Olimpíadas, e os atletas estão loucos para pontuar. Então ele trouxe essa prova para o Brasil e é de extrema importância para muita gente. O que é que me chamou a atenção nisso? Galera, não foi a maioria, graças a Deus. Que bom que não foi a maioria, mas foi uma grande parte de pessoas falando que a Avancini já era, que a Avancini perdeu e não sei o que, barabará. E cadê a Avancini que tá regando, porque ele não correu nessa outra agora que passou, que foi a Estrada Real em Tabirito. É uma prova também internacional. Primeiro, eu queria dizer a vocês que no desafio do gigante eu estava lá, então eu tenho uma autonomia minha própria, uma propriedade para falar o que eu vou mencionar agora. Existe uma estratégia de Henrique Avancini querer pontuações para disputar o ranking olímpico. Lembrando que, com certeza, ele já é um candidato. Isso aí, ninguém vai tirar essa vaga dele, só se o cara parar hoje e não for competir mais. Então, realmente, ele perde essa vaga olímpica. Mas por que essa convicção? Primeiro, o cara tem uma sede fora do país. Então, as pontuações que ele vai gerar vai ser bem maior do que os concorrentes dele. Vamos falar de 2 concorrentes dele direto. A gente tem que entender que a classificação para as Olimpíadas é Elite Sub-20, Sub-23. Então, Lex Malacarne, Gustavo Xavier, na minha concepção, não entram nessa briga com o cara. Mas José Gabriel e Cocuzzi sim, que são 2 possíveis grandes nomes. Porém, eles levam muita desvantagem, porque a Avancini, a Caloi, ela tem uma sede na Itália, no foco da Europa ali, onde vai estar todas as provas que valer pontuações, eles vão estar lá e com certeza vão trazer esses pontos para Caloi e querem levar isso para as Olimpíadas. O que é que acontece? A estratégia, no meu ver,
é que Henrique Avancini, ele quer levar o Lan Galinski para as Olimpíadas. Ele quer levar o Lan para levar a Caloi inteira com ele. Porque ele indo e levar o companheiro dele, que possivelmente pode ser um sucessor dele, é de grande importância. Então, e que bom que é um nordestino, né? O Lan, ele tá numa evolução muito constante. Ele não é um atleta de pico, mas ele é um atleta que ele vem numa evolução constante, perfeito, vem seguindo ali os tops da elite, os top 3, top 5 da elite, que é muito difícil. Então, com certeza, essas provas que passaram, ele trabalhou bastante para o Lan estar próximo a ele e subir no pódio e gerar esses pontos. No desafio do gigante, eu prestei bastante atenção que teve um trabalho bem interessante de Avancini para o Lan em determinados locais. E foi visível para quem estava lá, a decepção de Ulan após chegar em segundo na primeira, em terceiro na outra, se eu não me engano foi algo assim, ou foi quarto, alguma coisa assim. Ou foi segundo e segundo, eu não lembro exatamente, mas ele ficou entre os três, eu acho. E foi visível a decepção dele, assim que ter chegado, porque ele viu o tanto que o Avancini trabalhou para ele poder chegar naquela ponta ali. Então, quem não entende tanto o alto rendimento, quem não entende tanto dessas questões técnicas assim, eu fico muito triste e decepcionado quando eu vejo um comentário de um cara que batalha tanto, que traz tantos benefícios para o nosso país voltado à bicicleta, tantas parcerias, tantas portas que esse cara abriu. Se você tem uma ideia, muita gente fala, mas também de Caloi. Você sabia que a Caloi, quem andou de Caloi foi Lance Armstrong, em etapas do Tour de France, entre outros grandes atletas. Caloi era uma marca muito grande de nível internacional. E Avancini voltou para esse patamar. Ele não é o cara que levantou. A Caloi já era grande e ele só fez crescer ela mais ainda. Então a Caloi não é a marca de Avancini em si, que a Avancini agregou para isso daí, não. Ele só colocou a mão dele, a história dele, o compromisso dele, a eficiência dele para elevar a Caloi em um patamar bem alto mesmo, e isso é muito importante para a gente, porque o nosso país ele fica mais visível de futuros patrocinadores, nosso país fica mais visível de provas internacionais, de pessoas que queiram conhecer o nosso país, pessoas do meio do esporte que queiram vir fazer training camp aqui, entre outras coisas. Então a gente tem que entender o benefício de um cara desse para o esporte é vasto. E quando você chega e comenta lá, a Avancini arregou, não sei o que, a Avancini isso, a gente vê o nível do torcedor brasileiro. Vou falar o que não tem nada a ver, mas é do esporte. A gente só espera Neymar errar para a gente julgar ele. A gente só espera outro atleta errar para a gente julgar ele. E a maioria não valoriza o que tem. Então isso é muito decepcionante para o atleta, é muito frustrante também, mas eu tenho certeza que ele está em um patamar mental bem mais alto. Então o que é que acontece? A gente fica nessa questão de desvalorizar, desmotivar e destruir o mental do atleta. O cara, toda prova que eu vou, o cara tá lá, é fila para falar com o cara, fila para tirar foto, fila para fazer vídeo, fila para ter um momento com o cara. Aí chega uma minoria para estar em vídeos detonando o cara, para estar em comentários detonando o cara. O patamar que esse cara chegou, me desculpa, mas vai demorar muito para um brasileiro chegar no patamar ou fazer o que ele fez, tá? Esse cara, campeão mundial, campeão de etapas da Copa do Mundo, líder do ranking mundial, foi o cara que tirou o Nino Shooter do sério. Então, assim, o que esse cara agregou para o esporte, o que ele agrega é muito grande. A primeira prova que ele fez fora do país foi vice-campeão no XCC, que é a prova foco dele. Então, eu fico muito decepcionado quando a gente vê comentários e situações como essa. Então, acabou a prova, tal, teve a prova do XCO, onde ele também não venceu e se levantou muito a moral de Cocuzzi, merecedor, um grande atleta, mas a gente precisa entender que é o que eu falei agora anteriormente, a gente só espera fulano ou ciclano perder para detonar, e na vitória a gente não fala.
Então o Luiz Cocuso ele demorou muito a fazer esse feito, batia sempre na trave. Fez esse feito agora no Rio, em Petrópolis, foi muito bom, estou bastante feliz por ele ter vencido o Avancini, que hoje é um parâmetro de performance para todo atleta. Você vencer um dos melhores do mundo é muito significante, e vocês viram aí em relatos, em vídeos, que Cocuso está bastante feliz e é merecedor disso. Mas a gente como brasileiro, a gente como torcedor, a gente precisa agregar os dois, não criar uma rivalidade ou separar, e nem desmoralizar um ao outro porque um perdeu, um não ganhou e vice-versa. Quanto mais a gente valorizar o esporte, mais ele vai crescer em modo geral. Então, gente, eu fico bastante decepcionado com essas questões, queria apenas compartilhar com vocês a minha opinião sobre o caso. E quando a gente coloca que Henrique Avancini acabou, que é o fim dele, que já era, que não sei o que e tal, e a gente tenta de alguma forma fazer uns comentários negativos, isso é prejudicial para todo mundo, para toda a classe. Então vamos valorizar quem realmente está levando o nome do Brasil aí por todo mundo, tá? Então é isso aí, pessoal, um grande abraço e até a próxima.